A transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus foi um dos eventos mais incríveis da palavra de Deus, sendo a glorificação do corpo humano de Jesus, isso é, o seu corpo sofreu uma mudança de forma. O evento aconteceu depois de Jesus ter revelado quem ele realmente era. Jesus levou seus discípulos para Cesareia de Filipe, uma cidade a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, onde havia um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto. E foi aqui que Jesus disse aos seus seguidores: "Quem dizei os homens que eu sou?" Mateus capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem dizei os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas." E disse-lhes ele: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Aparentemente haviam muitas conjecturas a respeito de Jesus entre os espectadores. Alguns, como Herodes Antipas, acreditavam que ele era o ressuscitado João Batista ou um dos profetas do Antigo Testamento. Mas depois que os seus discípulos transmitiram todas as fofocas sobre Jesus, ele chegou à sua verdadeira pergunta: "E vós, quem dizei que eu sou?" Perceba que ao empregar a palavra vós, Jesus se dirigia a todo o grupo. E Simão Pedro, respondendo, disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus respondendo disse-lhes: "Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, versículos 16 ao 18. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois de confirmar a sua identidade aos seus discípulos, Jesus descreveu a sua missão. Ele lhes disse que tinha que ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Em outros termos, Jesus resumiu o fundamento para o Evangelho. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículos 1 e 2. Depois de discutir a sua identidade, a sua missão e o custo do discipulado com os discípulos, Jesus levou Pedro, Tiago e seu irmão João ao alto da montanha. Ele foi sobrenaturalmente transfigurado na época. A magnificência do rei vindouro e o seu reino foram mostrados a 3 pescadores judeus. Agora que os discípulos entenderam quem é Jesus, o próximo acontecimento se desenrola naturalmente. Jesus deixa Pedro, Tiago e João no cume da montanha acima da linha de neve, onde se transfigura diante deles. Ao descrever o evento, Pedro diz que as roupas de Jesus se tornaram mais brilhantes do que qualquer agente branqueador na terra poderia torná-las. Na verdade, ele usa a palavra detergente. A luz estava brilhando por dentro das roupas de Jesus, e eles viram a sua glória. Ele se encontrou com Moisés e Elias para discutir o seu êxodo, pelo qual ele realizaria uma libertação para o seu povo, como Lucas registra. O ponto fundamental do Evangelho, então, é a percepção dos discípulos de Jesus de quem ele é. Ele é o Cristo, o Messias. Esse também é um ponto importante para os leitores. Essa é a boa notícia que Marcos está transmitindo através da forma do seu Evangelho, que é o retomado por Mateus e Lucas, que o expandem. Seu rosto e suas vestes tornaram-se luminosos, como o sol e a luz resplandecente. Uma representação visual de sua divindade, assim como a nuvem de glória ou Shekinah representava a presença de Deus no Antigo Testamento. A visão prefigurada sobre como o Senhor Jesus será quando ele retornar para estabelecer o seu reino. Ele não seria mais conhecido como o Cordeiro Sacrificial, mas como o Leão de Judá. Todos que o virem o reconhecerão como Deus, o Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Só então apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Como se isso não bastasse, dois personagens proeminentes do Antigo Testamento. Essa cena mostra que as pessoas que morreram, como Moisés, têm a compreensão cognitiva e a capacidade de se comunicar. Ambos simbolizam todos aqueles que compõem o reino de Deus, e aqueles que serão arrebatados, e não verão a morte como Elias, e aqueles que morrerão e irão estar com o Senhor como Moisés. Além disso, Moisés representava a lei, enquanto Elias representava os profetas. Quando combinados, eles, conjuntamente com os discípulos, representam tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, pois giram em torno de Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Mateus capítulo 17, versículos do 4 ao 6. Pedro, que sempre teve mais facilidade em se expressar quando ninguém mais conseguia, comentou: Senhor, é maravilhoso para nós estarmos aqui. Ele propôs a construção de 3 abrigos, um para cada um deles. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem deslumbrante apareceu com uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Deus, Pai, interrompeu Pedro para validar o seu único filho, o Rei dos Reis, tanto verbalmente quanto visualmente. Quais foram as reações dos discípulos? Eles ficaram com medo e caíram de bruços. Eles tiveram a prudência de levar a sério o santo e todo-poderoso Deus do céu e da terra, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Mateus capítulo 17, versículos 7 e 8. Quando Jesus os tocou e os encorajou a não terem medo, os 3 discípulos olharam ao redor e viram apenas Jesus. Por quê? Porque Jesus não é apenas um entre os muitos servos de Deus. Ele é superior a todos eles. O ministério de Moisés e Elias, em uma última análise, apontavam para Cristo. Toda a Escritura o tem como foco. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Ele os exortou a não contar a ninguém sobre a visão, até que ele fosse ressuscitado dos mortos, enquanto eles desciam a montanha. Se as multidões ouvissem sobre isso, a história certamente as confundiria e as forçaria a proclamá-lo como rei. Em vez disso, era para fazer parte da mensagem do seu reino, convidando os pecadores a depositar sua fé no rei em ascensão. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Mateus capítulo 17, versículos 10 a 13. A visão de Moisés e Elias levou os discípulos a perguntarem a Jesus por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus apontou a realidade de que Elias já tinha vindo, como ele lhes disse anteriormente. João Batista é o Elias que há de vir. No Evangelho de Lucas, o anjo contou ao pai de João, Zacarias, que o seu filho iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. O problema era que os líderes não viam João sob essa luz. Em vez disso, eles perseguiram Jesus como fariam com o Filho do Homem. Haviam 3 pessoas envolvidas. O primeiro foi Moisés. Os judeus viam Moisés como um dos maiores líderes, mas Jesus é ainda maior. Nos evangelhos, Jesus aparece com Moisés e Elias, mas ele é claramente maior.
Para os judeus, Moisés foi a segunda figura mais importante do Antigo Testamento depois de Abraão. O seu reinado como príncipe egípcio foi interrompido quando ele perdeu as estribeiras com um dos condutores de escravos egípcios e o matou, forçando-o a fugir para salvar a sua vida. As estatísticas em torno da vida de Moisés são intrigantes de se ler. Aos 40 anos, ele passou 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, antes de retornar para viver entre os israelitas por mais 40 anos. A mão de Deus era claramente visível. O encontro de Moisés com o Senhor, através da sarça ardente, também é notável, se não só pela sarça em si, mas pelo menos devido ao raciocínio de Moisés. Deus instruiu Moisés a tirar os sapatos primeiro, uma vez que eles estavam em solo sagrado. Ele então assegurou a Moisés que ele levaria os israelitas para fora do Egito. Moisés concebeu 5 razões pelas quais ele não deveria fazê-lo. Primeiro, ele alegou ser insignificante. Em seguida, ele alegou estar desinformado e não ter nada a dizer. Sua terceira justificativa era que ele seria incapaz de persuadir o povo de que Deus havia se encontrado com ele e ordenado que ele os liderasse. Deus prometeu a Moisés que sua palavra estaria com ele e que ele realizaria as maravilhas. Então Moisés admitiu que era péssimo falando em público devido a uma gagueira que o impedia de formar frase. Como resultado, Deus designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Deus escolheu não revelar nada a respeito dos eventos que cercavam a morte de Moisés. Há 3 referências na Bíblia à morte e também ao sepultamento de Moisés. Em cada uma dessas passagens, aumenta a mística em torno da vida e morte deste grande profeta. Ele tinha 120 anos quando morreu, de acordo com as evidências. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34, versículo 7. Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa, apesar de sua idade. Moisés morreu sozinho, de costas para a rocha no topo do Monte Nebo, olhando através do Jordão para a terra prometida, mas aquela que ele nunca veria. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá de Cádiz. Ele liderou os israelitas até a beira de Canaã e observou a terra, mas não lhe foi permitido a entrada. Deus deu a Moisés um vislumbre da terra, à qual ele havia fugido do Egito em direção. Isso ocorreu perto do fim de sua vida. Elias era um tesbita de Gileade, na região da Transjordânia, e foi considerado um dos melhores profetas de Israel. Embora não haja nenhum livro escrito em seu nome, o livro de Reis cobre mais a vida de Elias do que aborda a vida da maioria dos próprios reis. Ele é mais conhecido por seu embate com os profetas na Baal, no Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e se projeta para o oceano no norte de Israel. No extremo leste do interior, há uma grande depressão logo abaixo do cume, onde 30.000 pessoas podem se reunir. Eliseu, o lavrador, assumiu como profeta depois de Elias. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, uma palavra que é frequentemente mal interpretada. Isso não implica que ele desejasse ser 2 vezes mais poderoso que Elias. É uma frase que veio de antigas práticas de partilha de herança. Se um homem tivesse 4 filhos, a sua fortuna seria dividida em 5 partes quando ele morresse, com o filho mais velho recebendo uma porção dobrada para ajudar nas responsabilidades da empresa familiar. Ao pedir uma porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu estava solicitando ser o seu herdeiro e sucessor, permitindo-lhe assumir a empresa. Eliseu foi informado por Elias que se ele o visse morrer, ele poderia ser o seu sucessor. Elias foi uma das poucas pessoas da Bíblia que nunca morreu. Enoque foi outro também. Segundo as Escrituras, ele foi transportado por um redemoinho até o céu, e Eliseu testemunhou a sua partida. Quando o manto de Elias caiu no chão, Eliseu o pegou e caminhou até o Rio Jordão. O ministério de Elias começou por meio de uma grande estreia com Deus, separando o rio para ele e dizendo-lhe que estaria com ele assim como ele esteve com Elias. De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as únicas 2 pessoas que Deus levou para o céu sem que elas morressem. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E sucedeu que, indo eles andando e falando,
Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Enoque é descrito como um homem que andou com Deus por cerca de 300 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 23. Elias foi talvez o mais poderoso dos profetas de Deus no Antigo Testamento. Os contos na Bíblia sobre o arrebatamento de Enoque e a remoção de Elias do mundo não revelam nada sobre o que aconteceu com eles depois que foram arrebatados da terra. Só podemos supor que eles não experimentaram a morte na terra, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. A presença de Moisés e Elias com Jesus é notável. O nome Moisés foi associado à lei do Antigo Testamento dada ao povo de Deus. Jesus veio para cumprir os mandamentos da lei e fazer o que a lei não podia, ou seja, definir uma resposta para a questão do pecado. A Torá identificou o problema. Jesus deu a resposta. A transfiguração fornece ainda mais evidências de que Jesus era o divino Filho de Deus. Não é coincidência que isso ocorreu logo depois que Jesus havia se proclamado como o Cristo, aquele que deixou a glória do céu para vir à terra. Assim, 3 de seus discípulos estavam prestes a ter um vislumbre dessa glória. Elias foi uma figura notável no Antigo Testamento. Ele foi um grande profeta, e a sua aparição com Moisés no Monte da Transfiguração testificou que Jesus consumiu os profetas bem como a lei. A voz de Deus, o Pai, confirmou ainda mais o chamado e a filiação de Jesus. Ele admitiu que Jesus o havia agradado com o que ele havia dito e feito, representando assim o seu reino vindouro. A cena da transfiguração de Jesus é uma representação do seu reino vindouro em sua plenitude. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino." Mateus capítulo 16, versículo 28. A transfiguração ocorreu com Jesus e 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias apareceram milagrosamente com Jesus ao pé da montanha, onde o restante dos discípulos de Jesus e a multidão estavam. Quando se considera os numerosos indivíduos e grupos envolvidos, surge uma imagem maravilhosa do reino iminente de Jesus, o próprio Jesus. Primeiro, ao Senhor Jesus em seu corpo glorificado, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versículo 2. Ele governará em seu reino vindouro, em seu corpo glorificado.